Propósito não é algo que se inventa, é algo que se descobre. Oi, eu sou Julie Mariane, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito, já vou pedir de antemão para que você se inscreva e também ative o sininho, as notificações. Por quê? Para que você veja outros vídeos meus, para que quando eu postar aqui você seja notificado. Bom, hoje eu quero falar sobre propósito. O Senhor tem me incomodado muito para falar sobre propósito, até porque eu passei um bom tempo da minha vida tentando descobrir qual que era o meu, e finalmente, quando eu descubro, eu vejo muitas pessoas ainda perdidas, né, mandando comentários, perguntando sobre como que faz para descobrir, como que eu tenho certeza daquilo que Deus tem para mim. Então, esse vídeo é para você. Tá? Fique comigo até o final, porque no final desse vídeo eu vou te dar ainda alguns exercícios para te ajudarem a descobrir qual é o seu propósito de vida. Então, vamos lá. Porque qual que é a dificuldade que muitas pessoas encontram em descobrir qual que é o seu propósito de vida? Qual que é a dificuldade que muitas pessoas têm em justamente encontrar o seu propósito, né? Porque simplesmente a maioria das pessoas, muitas pessoas, a maioria delas estão buscando nas coisas terrenas. Estão buscando se preencher um vazio nas coisas deste mundo. E eu falo por experiência própria. Elas buscam por status, elas buscam por fama, elas buscam por dinheiro, que é a maior das buscas, o maior dos motivos. E, na verdade, isso não preenche, isso não transforma, isso não faz com que ninguém viva realmente aquilo que Deus tem, né, para cada um de nós. E a Bíblia fala que antes mesmo de nós nascermos, nós já nascemos com um propósito. O Senhor já traçou todas as coisas. Lá em Jeremias 29:11, o Senhor diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Ou seja, não são as coisas deste mundo e dessa terra que vão definir qual é o propósito da minha vida, mas sim o Senhor. Então, para começar de antemão, eu preciso entender que para eu entender, conhecer e descobrir o propósito de Deus para minha vida, eu preciso estar ligado com a palavra. Eu preciso estar ligado, né, no caminho, no reino, naquilo que Ele tem de cima para baixo para mim e não de baixo para cima. Eu não posso colocar a minha vontade sobre Ele, mas sim aceitar a vontade dele sobre mim. A Bíblia fala que nós somos criados para a glória de Deus. Lá em Isaías 43:7. Se fomos criados para a glória de Deus e a sua vida não reflete isso, você já não está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E dentro do meio propósito, uma coisa muito também que nós precisamos entender, que a própria palavra diz, é que nós fomos criados, fomos chamados para servir. Jesus Cristo veio à Terra, Ele era Deus na Terra, o Filho de Deus, e Ele serviu o tempo todo, o tempo todo. Só que muitas pessoas acham que propósito, né, ligado ao servir, nossa, se eu estiver servindo e ajudando outras pessoas, já estou cumprindo o meu propósito. São dois princípios que estão interligados. O primeiro deles, como eu acabei de falar, que é você justamente transmitir a glória de Deus e o servir. Não adianta nada você só servir. Não adianta nada você ser só uma pessoa que ajuda outras, que você faz por outras. Se você não tiver a glória de Deus sendo transbordada pela sua vida, não adianta nada, você não está vivendo o propósito, tá? Então são dois princípios que andam juntos. E se você também estiver transmitindo a glória de Deus, refletindo a glória de Deus, mas você não está servindo ninguém, automaticamente você não está transmitindo a glória de Deus. Entende isso? Então, assim, eles estão interligados, os dois princípios. Mas eu quero agora aqui falar quais são as características que você deve seguir para descobrir o seu propósito. Quais são, assim, os pontos necessários para que você descubra quais são o seu propósito, tá? E eu vou citar aqui esses pontos porque cada ponto desse, eu me descobri neles, né? Foi através, assim, de testemunhos, de coisas que eu passei, enfim. Como eu falei, eu passei uma vida também tentando buscar entender qual era o propósito de Deus para minha vida. E como eu falei no início desse vídeo, o propósito das nossas vidas, nós precisamos entender que ele vem de Deus, porque primeiramente foi Ele quem nos criou, nós somos apenas criatura, Ele é o Criador. Obviamente, nós devemos perguntar então, a quem? A quem nos criou? Qual é o nosso propósito? Ah, Julie, mas assim, eu não sei qual é o meu propósito, mas eu já perguntei para Deus e Ele não me respondeu nada.
Bom, batei e abri-se-vos-á, buscar e achareis. O que acontece? Não é bater uma única vez, não é buscar uma única vez. Você precisa realmente mergulhar nessa busca, até você entender o que realmente ele quer de você, qual é o propósito dele para sua vida, tá? E nós vamos falar, inclusive vai ser o 6º ponto, e também tem os exercícios que vão te ajudar nessa busca. O que acontece? Você precisa primeiramente buscar a ele, entender dele o que ele tem pra você e não do mundo. Dando meu breve testemunho aqui, eu tinha 15 anos quando eu comecei a minha busca incessante por fazer uma faculdade. Eu queria muito fazer uma faculdade de relações internacionais, muito mesmo, porque eu queria viajar o mundo. Mas não tinha, tipo, os princípios, né, de refletir a glória, e também não tinha o princípio de ajudar ninguém. Eu só queria viajar o mundo. E beleza, queria muito fazer faculdade, tal. E comecei a buscar muito isso. Comecei a buscar muito, pedindo ao Senhor que me desse. E o Senhor me deu. O Senhor me deu a faculdade. Eu fui, fiz, só que também estava interligado com o propósito que Ele queria para mim depois. Mas eu não tinha assumido a responsabilidade de entender que eu tinha que seguir a vontade dele para minha vida. Eu só estava querendo colocar a minha vontade para ele exercer, para ele fazer lá, para ele, como se ele fosse um mago da lâmpada, sabe? Que eu pedia, fazia meus pedidos, ele ia lá e cumpria. Então, fui fazer minha faculdade. E aí, o que aconteceu? Não deu em nada. Não deu em nada assim. Não consegui nenhum emprego na área, não fiquei frustrada porque o salário que eu recebi era muito pouco. Eu percebi que para eu conseguir a vida financeira que eu desejava, eu tinha que fazer muito além do que eu já tinha feito. Então, assim, fiquei frustrada. Por quê? Porque não estava ligado com o propósito. Não estava ligada com o propósito. Então, em nenhum momento eu parei para pedir, Senhor, qual que é o propósito do Senhor para minha vida? E muitas pessoas entram nas faculdades, muitos adolescentes, muitos jovens, perdidos com o que vão fazer da vida, o que eu vou fazer, entram em faculdades, em cursos, desistem, né, logo no início, às vezes na metade, às vezes chegam a cumprir lá, fazer um curso inteiro só para falar que fizeram, e na verdade, quando chegam no final, se sentem frustrados. Por quê? Porque não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para eles. Não pararam para perguntar, para pedir aquilo que o Senhor realmente tinha, entende? Então a primeira coisa que você deve fazer é perguntar e pedir para o Senhor qual é o propósito dele para sua vida. A segunda coisa, a segunda característica, o segundo fator que você deve observar é, obviamente, como que Deus vai falar para você ou falar com você sobre o seu propósito, te responder. A forma mais fácil é conhecendo a palavra dele. Eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos, conhecer a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, vai fazer com que você se conheça aos olhos de Deus, entendeu? Não aos olhos seus próprios e não aos olhos do inimigo, porque o diabo tá todo o tempo te setando, colocando pensamentos malignos em você e você vai absorvendo aquilo. A palavra de Deus vai te trazer luz, lâmpada para os meus pés. Então, Deus vai te mostrar o que Ele quer de você através da palavra, tá? A forma mais fácil, a forma mais, né? E ele também vai falar com você de outras formas, pode usar profeta, pode falar com você diretamente na sua mente, usando o Espírito Santo. Mas a palavra é a forma mais comum, a forma mais fácil dele falar com você. Então, leia e estude a palavra, tá? Tenha intimidade com ele através da palavra. E dentro da palavra você vai entender por que você existe, tá? Por que você existe nele. Então, já vai te dar um grande rumo, um grande norte. O terceiro ponto que você deve observar é: analise os seus dons e as suas habilidades. Aquilo que você faz bem feito, aquilo que as pessoas te elogiam muitas vezes. O seu propósito pode estar ligado aos seus dons naturais que você recebeu. Eu tenho pessoas à minha volta que eu conheço, assim, que são pessoas que gostam, que sabem conversar com outras pessoas, de forma que sabe exortar aquelas pessoas de forma sábia. Tem pessoas que sabem pregar muito bem, tem pessoas que sabem cantar muito bem, tem pessoas que sabem servir, porque servir é um dom, tá? Nós devemos servir o tempo todo, mas tem pessoas que têm um dom só de servir que vai além. Eu mesmo não sou muito boa em servir por completo, não sou. É uma coisa que eu preciso exercer cada dia mais, mas tem pessoas que já nasceram com aquele dom, que é muito mais fácil. Então, se você observe quais são as minhas características fortes, meus pontos fortes, porque isso pode estar
interligado com o propósito que o Senhor tem para sua vida. Lá em Romanos 12, 6, a partir do verso 6, vai falar sobre o corpo da igreja, que cada membro ali tem a sua função. Então entenda que não são todos que foram chamados para uma mesma coisa, tá? O quarto ponto, determine onde está a sua paixão. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você... Nossa, eu vou fazer isso. Aquilo que faz seu coração acelerar, aquilo que faz com que você queira fazer sempre. Olha, eu vou dar um testemunho meu que breve. Eu descobri a minha paixão tem pouco tempo, porque assim, desde quando eu era criança, eu sempre gostei muito de ensinar. Enfim, seja lá o que fosse, sabe? Eu tava sempre ali à frente, liderando e ensinando. Então, a liderança e o ensino era algo que sempre fazia parte ali da minha vida em alguma fase, em algum momento, desde a infância. E até já contei meu testemunho aqui falando sobre a ONG Sal e Luz, que eu abri quando eu ainda era adolescente. Eu comecei a ensinar crianças, né, sobre a palavra e tal. E depois quando eu mudei para minha cidade, da minha primeira loja, eu comecei a ensinar, dar aulas de inglês, para ter uma renda extra. E aí, depois disso, também eu comecei a mentorar, né, empresárias, a mentorar empresárias que precisavam de ter uma clareza nos seus negócios, ter um negócio mais saudável. Eu dava estratégia de venda, enfim. O problema é que em nenhum desses momentos, mesmo fazendo a minha paixão, voltando lá naquele princípio sobre você ter Deus no negócio, ter Deus no propósito, faz toda a diferença. Não adianta nada você exercer a sua paixão se você não tiver Deus preenchendo o vazio. Eu começava algo e parava, Por isso que muitas pessoas começam e não continuam, mesmo gostando de fazer aquilo que elas fazem. Por quê? Porque não tem Deus para dar rumo, não tem Deus para manter o propósito, tá? Então, quando eu estava na mentoria com as minhas alunas, eu ganhava muito bem, assim, em cada mentoria. A minha motivação principal era o dinheiro. Lógico, era o dinheiro ali, era, né, ganhar cada vez mais. E justamente aquilo fez com que eu tivesse uma crise de ansiedade horrível, né? Porque eu pegava muitos problemas delas, eu ficava ali, porque sendo a minha paixão, eu queria resolver, eu queria solucionar, eu queria ensinar, eu queria dar resultados. Só que eu não era Deus, eu não levei Deus para minha paixão, para o meu propósito. Então o propósito não acontecia, entende? E aí, com a motivação errada, eu entrei em colapso. Então, eu quero falar para você o seguinte: determine a sua paixão, colocando Deus ali, né? Em como você pode fazer com que essa paixão sua, como que você pode fazer com que essa paixão resplandeça a glória do Senhor e você ajude outras pessoas, tá? Hoje, nesse exato momento, fazendo esse vídeo, eu estou aqui fazendo uma paixão, né? Cumprindo uma paixão minha, mas levando a palavra do Senhor, ensinando, cumprindo o meu propósito, porque isso me preenche hoje. Isso é o que me dá sentido hoje. Quando eu vejo o comentário de vocês falando de como um vídeo transformou, como aquilo deu clareza, como aquilo foi transformador, eu vejo assim, cara, vai muito além de você só ensinar qualquer coisa, de você ensinar, né, como ganhar dinheiro, ou de você ensinar como conquistar alguma coisa, de você, enfim, vai muito além, muito além. E o quinto ponto, analise as suas experiências e o seu passado. Analisar o seu passado é você olhar para trás e ver o que você pode aprender e tirar de bom daquilo, mas não morar no passado. Isso é diferente, tá? Analisar as suas experiências eu estou aqui contando meus testemunhos para vocês, falando de tudo aquilo que já aconteceu comigo, usando aquilo para trazer como algo que possa influenciar e, né, melhorar esse vídeo, melhorar a vida de vocês de algo que eu já passei, de dores que eu já superei. Então, faça o mesmo, sabe? Analise o seu passado, tire aquilo que é de bom, de proveito e analise o que eu posso fazer com isso para ajudar outras pessoas, tá? Porque às vezes o propósito que o Senhor tem para sua vida está completamente ligado àquilo que você já passou, aquilo que você já superou, que pode ajudar outras pessoas. Eu tive uma amiga que ela era muito assim ligada às coisas assim do buscar aqui, a motivação dela era muito aqui na terra do status, do dinheiro, da fama, coisas que a gente, né, como carne, a gente busca muito.
até que ela passou por uma fase muito difícil, ela sofreu um acidente terrível e assim, ela ressignificou completamente a vida dela. Ela perdeu praticamente tudo por causa desse acidente. E ela entendeu que o propósito do Senhor para a vida dela era a partir daquele acidente, era a partir daquela superação, a partir daquele testemunho. Então, às vezes, o seu propósito pode vir depois de algo que culminou da sua vida, que aconteceu assim, rápido, mas que simplesmente mudou completamente a sua vida. Então, leve isso em consideração. E o último ponto, né, última característica principal que você precisa observar para você entender qual é o seu propósito, tire um tempo com Deus. Quando eu passei por tantas coisas, pela crise de ansiedade, um pouco de depressão, e comecei a entender, a buscar o que o Senhor queria de mim, a tentar descobrir, eu mergulhei num isolamento profundo, só eu e Deus, para descobrir qual era o meu propósito. Um isolamento profundo, assim, para descobrir, para aceitar o propósito e o chamado de Deus para minha vida, porque eu sabia que lá no fundo eu estava fugindo daquilo. Eu já sabia que Deus tinha para mim, mas eu estava fugindo. Então eu entrei no isolamento, que eu falo assim, de busca mesmo, sabe? De busca, de campanha, de jejum, de oração. Então assim, tire um tempo só para Deus. Não precisa ser um mês, não sei quanto tempo, mas assim, tire um dia onde você vai entrar no seu quarto e falar e perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o seu propósito para a minha vida? E você vai ali ficar meditando, porque o Senhor vai falar com você. Ele vai falar com você, tá? Mas tire um tempo para Ele, para que você fique a sós, para que você ouça, cante, busque, medite na palavra e fique ali um tempo buscando para que Ele dê clareza e traga clareza para sua vida. Bom, vamos aos exercícios então. Eu disse que eu traria alguns exercícios para te ajudar a descobrir qual o seu propósito de vida aqui na Terra, qual o propósito do Senhor, de Deus para sua vida. A primeira coisa, pegue um papel, uma caneta e escreva nesse papel: Deus, qual é o seu propósito para minha vida? E você vai orar por esse papel e você vai olhar para esse papel todos os dias, tá? Você vai orar por ele, você vai olhar para ele. E você, sempre quando você perceber algo entre esses princípios e entre essas características que eu mencionei aqui, você vai anotar nesse papel, nesse caderno, tá? E aí, se alguém te elogiar: nossa, você é bom nisso, você vai e anota. Se você perceber que você gosta muito de fazer determinada coisa, você vai e anota. Então, sempre quando você parar para perceber o que Deus, ou se Deus estiver falando com você no seu íntimo sobre algo, anota. Porque muitas coisas podem estar ligadas ao seu propósito no seu dia a dia e você nem percebe. O segundo exercício que você vai fazer é o seguinte: você vai escrever 3 dons, 3 características suas que você já conhece. Escreva os seus dons, tá? Então, assim, identifique quais são os seus dons e escreva eles. E em cima disso você vai começar a orar também e apresentar para o Senhor se aquilo o agrada, se realmente aquilo é, né, o que vai fazer que seja continuidade do propósito dele para sua vida. Você também vai analisar dentro desses 3 dons, você vai se questionar: como eu posso usar isso para ajudar outras pessoas ou para servir a Deus? Ontem eu estava aqui gravando um vídeo para vocês e aconteceu algo assim muito Deus, muito Espírito Santo, sabe? Não tem como a gente ter dúvidas, não foi nada do acaso. Uma pessoa, uma amiga nossa, veio aqui para falar com a gente sobre algo que ela precisava e acabou que a gente teve uma conversa sobre propósito. Ela nos contando o testemunho do que aconteceu com ela ultimamente, né? Com ela e com o marido. Uma coisa assim que completamente inesperada, que paralisou a vida deles. 2 pessoas jovens que assim não tinham filhos ainda, não têm filhos e que estavam, né, que tem muita coisa a fazer, mas que de repente tudo paralisou. E aí o Senhor foi falando mais coisas comigo sobre propósito. Tudo aconteceu na vida deles, né, uma doença que veio inesperada no marido. E assim, tudo aconteceu na vida deles justamente por causa do propósito. E eu entendi que esse vídeo, ele vai ser o primeiro de alguns outros que terão falando sobre esse tema. Por quê? Porque assim,
é algo muito profundo e que o propósito de Deus para as nossas vidas é simplesmente a chave de todas as coisas. A gente entende o porquê de muitas coisas acontecerem quando a gente entende o propósito, entende? Então, virão outros vídeos, já quero deixar adiantado aqui para vocês. E já vou falar o terceiro exercício também. Mas quero deixar aqui falando bem claro que o propósito, aqui nesse vídeo você vai entender como você deve entender, como você deve descobrir o propósito de Deus para sua vida, certo? Mas existem pessoas que já sabem qual é o propósito. Existem pessoas que já sabem que Deus tem um propósito, mas que ficam fugindo. E essa fuga é aquilo que mais traz problemas, é aquilo que mais traz dificuldades, é aquilo que mais traz, enfim, que mais, nos distancia de Deus. E eu quero trazer um vídeo só falando sobre isso, sobre fuga de propósito. Se você já sabe qual é o seu propósito e você está fugindo, tome cuidado, porque o Senhor, Ele vai trabalhar de várias formas para fazer com que aquilo que Ele planejou e projetou para sua vida, como nós aprendemos aqui nesse vídeo, antes mesmo de você nascer, aconteça. Lógico, mesmo assim você ainda vai poder escolher, mas Ele vai usar caminhos para fazer com que você entenda, tenha clareza, que o propósito dele precisa ser cumprido. Então, o terceiro exercício também, só pra gente finalizar aqui, use o seu passado, experiências que você viveu e analise como você pode ajudar outras pessoas através disso. Às vezes você tem um testemunho para contar e você nunca contou. Às vezes você tem uma experiência que você já passou, tem pessoas ao seu redor passando pela mesma coisa e você nunca fez nada. Então use isso para deixar Deus agir através da sua vida, para que justamente a glória dele venha resplandecer através de você e você possa servir. O resto é consequência. Que Deus te abençoe muito. Se esse vídeo falou com você, já curte esse vídeo. Olha, se inscreva, mas também ative as notificações desse canal e compartilhe. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.